Alô, boa tarde a todos e a todas que estão aí participando da webinar Planejamento Sucessório da Editora Fórum. É um prazer estar aqui. Eu sou Daniele Teixeira, coordenadora da obra e autora de alguns artigos do Arquitetura do Planejamento Sucessório. Estão comigo hoje, compartilhando esse painel, a professora Simone Tassinari e o professor Daniel Bucar, né? Eles dispensam apresentações, eu vou fazer um panorama mais genérico sobre planejamento sucessório, depois a professora Simone vai falar sobre holding e encerrando o professor Daniel Bucar. Perguntas são possíveis e vão ser selecionadas pelo chat, tá bom? E também dizer, lembrando a todos e a todas, que quem se inscreveu no site está concorrendo a um livro do Arquitetura do Planejamento Sucessório, que é esse livro que está aqui à mãos. Eu aproveito e agradeço a Editora Fórum por essa oportunidade desse webinar, que ela também produziu os livros que é a base da minha tese, que é o Planejamento Sucessório. Essa é a primeira edição, essa é a segunda, que está esgotada, e estamos trabalhando na terceira edição. Sobre a arquitetura do planejamento sucessório, aproveito para dizer que ele está com uma promoção de 30%, está saindo a R$ 108,50, é só entrar no link da Editora Fórum, e também que tem novidades por aí, porque o Arquitetura do Planejamento ele cresceu por si só, ele é oriundo, e por que eu escrevi ele? Foi muito em consequência da tese, e hoje em dia ele se tornou um congresso, né? É um livro que se tornou um congresso, que será agora a partir do dia 25, 26, semana que vem já tem matéria aí no site. Qualquer coisa é só me acompanhar no Instagram, @DanielC Teixeira, né? Eu e a professora Simone que coordenamos, e todos dois, professor Daniel, que sempre participa e estará nesse evento também, uma nova edição, um novo formato. Bem, um dia desse eu ouvi falar que o planejamento sucessório está mais, no momento, mais em voga em função da pandemia. O que eu posso dizer é que não foi a pandemia. A pandemia trouxe o que é uma dificuldade do brasileiro, trazer a finitude para dentro de nossas casas, né? Então, com a pandemia, o que a gente se percebeu que todos nós que compomos a sociedade, o planejamento ele é feito, e eu gosto logo de desconstruir um pouco esse pressuposto que é só para as pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Não. O planejamento sucessório é para atender a todos nós. E os instrumentos vão ser adequados conforme a necessidade e adequação daquela família e daquele patrimônio. Eu até tenho, junto com o professor Daniel Bucar, um artigo Armadilhas do Planejamento Sucessório, que está matéria no Conjur. É só lá procurarem e encontram também. E a professora Simone, eu escolhi também para estar aqui compondo, porque muitas pessoas confundem planejamento sucessório como se fosse sinônimo de holding. E planejamento sucessório é muito mais só do que holding. Holding, ela é excelente, pode ser muito bem adequada, pode ser uma excelente ferramenta em um planejamento, mas tem todas as necessidades, das peculiaridades para ver se realmente é. Então, ela é uma das ferramentas. Então, eu gosto de destacar sempre e também dizer, chamar a atenção que o planejamento sucessório não tem fórmula pronta, né? Não tem nem pelo patrimônio e nem pelos instrumentos. Vamos dizer assim, mas vamos dizer que eu posso utilizar X instrumentos até um patrimônio de um valor, de uma grandeza de 5 milhões. Não, porque nós vamos ter famílias compostas de diversas formas, nós vamos ter as vontades dessa família compostas diversamente, nós vamos ter o próprio patrimônio, que pode chegar a essa grandeza de 5 milhões para cá, 5 milhões para lá, de maneiras totalmente diferentes. Então, o planejamento é o que o professor Daniel Bucar gosta e determina e chama
e ele muito generosamente me deu para uma palestra, a questão da customização do planejamento sucessório, né? Quer dizer, cada família tem um formato, vai utilizar devidamente as ferramentas adequadas para esse patrimônio e para essa constituição familiar. Então, o planejamento, o que é? Eu também gosto, tenho o hábito de desconstruir um pouco, né? Às vezes as pessoas acham que essa nomenclatura planejamento sucessório é uma coisa nova né, muito distante da nossa realidade. Mas não. Planejamento sucessório ele já existe há muito tempo. Podia não ter essa nomenclatura, mas as pessoas já se organizam patrimonialmente há algum tempo. Pouca parte da sociedade, com certeza. Aí eu confirmo que sim. Mas, principalmente, um dos fatores que estão fazendo as pessoas se organizarem, planejamento, fazendo um leve conceito superficial, é o quê? É uma organização patrimonial com transmissão de bens visando a sua sucessão. Então, essa organização patrimonial, você pode utilizar instrumentos intervivos e instrumento mortis-causa, ou conjuntamente. E eu aproveito para fazer uma diferenciação entre planejamento patrimonial e planejamento sucessório. Você pode só fazer um planejamento patrimonial, né, levantando daquela família o patrimônio, como você quer organizar, se é por meio de empresas ou não, mas a questão sucessória, ela nada tem a ver com essa organização patrimonial. Já é diferente quando você fala no planejamento sucessório. Quando você fala no planejamento sucessório, não tem como você também não fazer o planejamento patrimonial, porque faz parte, só que ele vai além, ele é mais extenso, ele é mais completo, porque ele vai utilizar instrumentos mortis-causa. Como eu disse também, cada família tem essa composição. Então, nós podemos dizer que não temos fórmula pronta, nós não podemos dizer que é sinônimo de holding, que é só para grandes riquezas e que é para burlar a legítima. O professor Rolfo Madaleno, recentemente, numa live comigo, disse que Daniele, desde que tem lei, existe quem queira fraudar a lei. Mas nós também temos os instrumentos, os remédios propícios e adequados para remediar essa intenção. Então, o planejamento sucessório não é blindagem patrimonial. E, com isso, quem faz e utiliza dessa forma não está fazendo planejamento sucessório, né? Então, o planejamento é essa organização. E o que ocorre é que, realmente, o brasileiro faz muito pouco. E eu vou dar exemplos para vocês de números de testamentos. É uma margem pequena da sociedade. Vocês podem dizer, mas também a nossa sociedade é composta de pequenas pessoas que têm patrimônio. Mas mesmo quem tem pouco tem que se organizar, porque quem menos tem que evitar que isso se dilapide numa briga. E a gente sabe que, inclusive, em questões familiares, às vezes um patrimônio entra numa briga. Imagina numa questão sucessória. Então, essa organização ela é necessária e bem-vinda para evitar, porque nós temos um sistema sucessório no Brasil que quem tem patrimônio não tem como não passar por um inventário. E isso, o professor Daniel Bucário, deixa esse espaço para ele, que ele vai explicar isso muito melhor do que eu, como essa parte de holding também da professora Simone. Mas eu aproveito para dizer, por exemplo, que, além de que cada família tem um instituto, nós podemos partir também do qual é a vontade do autor da herança. Você quer pagar os impostos em vida ou pós-morte? Isso vai diferenciar muito os instrumentos que eu vou estar adequando para essa família, né? Então, por isso que é tão necessário, e muitas vezes o cliente ele chega já até, vamos botar entre aspas, acreditando que sabe o que ele quer. Só que, ao nós explicarmos os efeitos jurídicos das escolhas dele, ele fala, não, doutora, mas não é isso que eu quero, não. Eu quero uma outra coisa. Então, nós temos que ser tradutores da vontade, fazer essa análise toda, que não só
objetiva, mas também subjetiva dessa família, de como ela é constituída, as vontades ali e adequar, né? E o planejamento sucessório, ele tem por característica a interdisciplinariedade, não só em outras áreas do próprio direito civil. Então, eu costumo dizer que o direito das sucessões, ele era o patinho feio do Código Civil, né? Pouco se estudava, pouco se fazia TCC sobre ele, dissertações e teses, mestrado ou doutorado. E isso é estatística, você podem verificar em pesquisas, isso é rapidamente comprovado. Mas hoje, o direito das sucessões, ele criou um espaço muito maior, e eu digo que ele se tornou um grande cisne, e com uma autonomia que ultrapassa, não pode só mais ser uma área ou sub-área do direito de família. O direito das sucessões, ele é muito mais do que isso. E ele teve essa importância não simplesmente aqui no Brasil. Vamos fazer um pequeno corte nos países ocidentais, fizeram essas adequações, porque ele se tornou importante e autônomo em virtude das transformações socioeconômicas. Essas transformações socioeconômicas, maior circulação das riquezas, né? Esse mundo globalizado, tecnológico, imediatista, consumista, fluido, se fala até em estado gasoso, né? Eu acho que esse sinônimo da pandemia representa isso, que o líquido, de alguma forma, você ainda faz uma retenção. O estado gasoso já ultrapassa qualquer situação nesse pós-modernidade. Então, é essa sociedade que nós temos. Eu só posso fazer uma observação que o nosso direito sucessório brasileiro está num descompasso. É necessário e urgente que se estude o direito das sucessões, e nós temos aqui 3 professores que têm se dedicado a isso, cada um dentro de uma área mais específica do direito das sucessões, mas, principalmente, desmistificar um direito que era só para quando eu morrer, e isso eu não quero saber, porque essas transformações socioeconômicas, que o grande fator não é só as transformações das famílias, eram uma e hoje tem outras, né? Os meus, teus e os nossos, mas também dentro dos 2 pilares que tem qualquer manual de direito das sucessões, tem 2 pilares: família e propriedade. Propriedade porque a riqueza era composta de propriedades imóveis. Isso também, nos últimos anos, isso teve uma mudança muito grande. Se tornaram de bens imóveis para bens móveis e agora os bens digitais. Então, é urgente a necessidade de adequação, a própria legítima, que é instituída no Brasil de uma forma... eu não gosto dessa... Quando dizem que ela se adequou muito à sociedade, mas essa sociedade mudou muito, e tem sim, mas eu não vejo uma revisão dela a curto e médio prazo. Então, ela é o nosso grande limitador em um planejamento sucessório, né? Nós temos a vedação do 426. O que a gente percebe é que a autonomia da vontade cresceu muito nessa área. E, ao dizer da interdisciplinariedade, eu tenho que falar da característica do direito das sucessões, do planejamento, que não é só na área de outras áreas do direito civil, como também em direito societário, direito tributário, e aí os nossos 2 colegas falando em áreas pertinentes, como também de outras áreas, direito internacional privado. Cada vez mais, todos nós, advogados, estamos tendo mais demandas envolvendo elementos internacionais, seja de alimentos, casamentos, divórcios, inclusive também de sucessões, como também de outras áreas afins. O direito notarial necessita, nós, de um planejamento, de um ótimo diálogo com o direito notarial, com a contabilidade. A gente tem que ter um escritório de contabilidade de muita confiança ao fazer um planejamento, né? A psicologia, a mediação. Então, tantas outras áreas do direito são necessárias em um planejamento. E o que eu acho muito pertinente também, que eu acho que essa questão do planejamento é uma coisa atual, contemporânea, sabe? São parcerias, porque essa coisa de você considerar que centraliza todo o conhecimento de tantas áreas, expertise,
Não, ele vai exatamente no conceito de propriedade, que hoje em dia é pertencimento, né? Não mais propriedade. Eu acho que o planejamento também tem essa característica, né? E temos que resolver tantos problemas de formas tão divergentes. Entre os instrumentos, não posso deixar de falar que tem o seguro de vida, que hoje em dia tem crescido muito esse produto e também de uma forma bem personalizada, com características específicas, às vezes seguro educacional, seguro para pagar os impostos. Então, assim, ele tem uma grande vantagem, que ele não entra no inventário e tem uma maior liquidez. Mas, entre outros elementos, também temos que sempre analisar as vantagens ou não. E tem dois grandes carros-chefes, que é a doação, normalmente utilizada com usufruto, e o testamento. Mas um não exclui o outro. Você pode estar compartilhando. O testamento ele vem dar uma maior segurança jurídica. Nesse momento também, muito importante dizer que nós estamos revitalizando alguns institutos, como a própria Previdência, a partilha em vida, que é um só artigo, tem muitas dúvidas na área, mas, de repente, pode vir atender algum caso específico, né? O fideicomisso tem um anteprojeto no Congresso sobre se reingressar o fideicomisso. Desde 2012, ele está restrito à prole eventual. O próprio codicílio, que eu estou começando a escrever um artigo sobre isso, quando se fala o codicílio, para valores de pequena monta, a jurisprudência já entende em torno de 10% do seu patrimônio. Então, assim por diante, é isso, é encontrar instrumentos que possam vir a atender a essa composição dessa família, com a vontade de autoliderança, mas sempre fazendo essa limitação do que é possível na lei. Porque planejamento sucessório não é fraude, ele é muito mais do que isso, ele é essa organização patrimonial. E se você quer bem aos seus, deixe tudo organizado, evite o litígio que vai dilapidar seu patrimônio, né? Então, essa organização, quanto mais se falar o que vai constar em um testamento, o que se pensa nessa organização, dividir isso com todos os envolvidos, isso com certeza. Vai dar briga antes de ir em vida, que tenta se resolver com vários instrumentos, como a mediação e assim por diante, do que depois da sua morte, que aí sim vai ser uma perda para todos, não só patrimonialmente, mas também em função dessa harmonia familiar. Bem, eu acho que eram algumas diretrizes, o arquitetura fala muito mais por mim do que isso. Gosto sempre de destacar que as pessoas pensam que o arquitetura, quem tem a primeira edição, não precisa comprar a segunda edição. Não precisa, mas eu preciso dizer que esse tem 10 artigos a mais. Você vê na diferença da grossura do livro, né? E está vindo mais novidade por aí, é só aguardarem. Por enquanto, eu passo a palavra, quem tiver perguntas, põe no chat, e eu vou passar a palavra para a professora Simone Tassinari, e vou fazer uma breve apresentação dela, que dispensa apresentações, mas cabe a mim fazer a leitura do seu currículo. Professora Simone, professora do mestrado, doutorado e graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mediadora de conflitos, atua na área do planejamento sucessório, sendo responsável pelo projeto de pesquisa Família, Sucessões, Mediação de Conflitos em Empresas, coordenadora do grupo de pesquisa em Direito de Família e Sucessões e mestre e doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Professora Simone, acima de tudo, é minha amiga, que é o melhor dentro do currículo dela. Passo a palavra para você, Simone. Agradeço, Dani, agradeço a assistência. Vou fazer isso na pessoa da Flávia Weber, que foi minha aluna na graduação há uns 20 anos atrás, quase, né, Flávia? Cumprimento a editora Fórum por essa iniciativa, agradeço a professora Daniele pelo convite e agradeço também porque a Daniele foi uma das primeiras pessoas no Brasil a
fazer esse tema ser levado ao foco, né, Daniel? Tenho certeza. Nós falávamos já sobre isso. Alguns escritórios já tinham um métier nesse assunto, muita gente já fazia planejamento sucessório, mas a primeira vez que a academia foi olhar para esse tema foi a partir das mãos da Daniela. Então, quero te agradecer, Dani, para nos colocar. Mas vocês já sabem que eu sou a doida dos mapas mentais, já viram isso? Quem já me acompanha já sabe. Então, eu fiz um mapa mental para a gente conversar um pouco sobre holding, que é o meu tema. Antes da gente falar sobre isso, vocês precisam saber de onde que saiu essa pesquisa, tá? Eu estava fazendo um planejamento sucessório de uma família e um colega fez uma proposta de holding. E eu olhava para a proposta, não era um colega assim chegado, uma pessoa de fora, fez uma proposta de holding. E eu fazia cálculos e não entendia por que ele estava propondo holding para aquela família, uma vez que eles tinham um patrimônio que era significativo, mas composto assim de uns 6 imóveis mais ou menos, que não eram imóveis para aluguel, não tinham nenhum tipo de operação, então não tinha uma sociedade empresária na família. O rendimento da família era praticamente todo obtido de um trabalho assalariado, uma empresa internacional e uma contratação que recebia um valor fixo mensal mais um variável significativo, mas eu não entendia por quê. E aí, aquilo já me fez prestar atenção nesse assunto. Como assim a pessoa propõe uma holding para uma família que não tem cara nem cheiro de holding, não tem jeito. E aí, tendo feito todos os cálculos e achado um mau negócio, naquele momento pensar nisso, eu fui para a pesquisa acadêmica. E aí nós fizemos um levantamento de 30 processos no Brasil inteiro, com falhas de planejamento sucessório. Então, alguns envolvendo holding, alguns envolvendo questões aí mais difíceis de planejamento, alguns até mesmo fraude, ilícitos tributários, questões envolvendo CARF. Então, assim, veio da vida real, né? A vida real trouxe o assunto e a vida real nos colocou. Então, quando a gente fala de holding, do que a gente está falando, gente? A gente está falando de uma estrutura de pessoa jurídica que está recebendo os bens daquela hierarquia familiar, vamos chamar assim. Então, por que as pessoas procuram esse instrumento? De onde que elas tiraram isso? Por quê? Se o pessoal da Fórum me autorizar a compartilhar a tela, deixa eu ver se eu consigo aqui. A gente vai... Tá dando certo ou não ainda? Ainda não. Acho que sim. Ainda não? E agora? Agora Tá pequenininho, sim. né, povo? Mas eu prometo para vocês que a gente aumenta. Ó, holding na arquitetura do planejamento. As pessoas trazem essa necessidade da holding, gente, a partir dos seus próprios objetivos. E da onde que elas tiram isso? Ou elas têm que proteger alguma necessidade em casa. Então, eu tenho uma pessoa que precisa de um lugar para morar. Ou elas precisam gerar reciprocidade em determinadas atitudes. Nem vi o chat, já sei que vão perguntar. Sim, eu vou compartilhar com vocês isso em imagens lá no meu Instagram, que é Cita Assinar, e posso compartilhar também no Instagram da Editora Fórum e no Instagram do Arquitetura, tá? Então, vocês vão ter acesso a isso. Gerar reciprocidade em determinadas atitudes. Tem uma filha que ficou cuidando dos pais até o falecimento. E aí, então, preciso privilegiar, porque essa pessoa não teve condições de, enfim, desenvolver-se economicamente. Alguém que trabalha, que cuida e que tem atos de realização da sua própria vida vinculados à empresa. Então, tem um filho que trabalha, os outros nenhum quer trabalhar na empresa. Quero deixar liquidez para alguém especial. Esse cliente primeiro que eu lhes disse, ele queria deixar a esposa dele com renda líquida, porque durante toda a vida foi ele que trabalhou, ela era professora, teve que parar de trabalhar porque tinham 5 filhos, e ele disse assim, eu tenho vários imóveis, eu sou capaz de assegurar bens para minha esposa, só que da data da minha morte até a data que ela precisa ir no supermercado, quanto tempo vai passar? E se os meus filhos, em alguma medida, entrarem em disputa com ela, como que a gente vai fazer para ela assegurar a manutenção? Então, ele tinha a vontade de deixar
tudo que era líquido para ela. Proteção de vulnerabilidade, gente. Às vezes é uma pessoa com deficiência que precisa ficar com renda. Às vezes são responsabilidades que são agravadas em função da circunstância. Eu tive um caso de um senhor que o filho tinha sido preso e a vida desse senhor era deixar esse filho assistido, mas sem risco de nova prisão. Então ele precisava fazer todo o planejamento sucessório dele do presídio, só que com todo um cuidado de que esse filho não ficasse com livre circulação de bens e livre circulação de riquezas. E aí a gente tem lá um item B, gente, que são os objetivos de fato que podem ser utilizados para elaborar uma holding, né? Minimizo a complexidade da gestão patrimonial, reúno os atos administrativos na esfera empresarial, aumentando a autonomia privada, planejo o patrimônio e planejo a sucessão. Agora, coisas que estão de fora. Meu amigo fez, minha gente. Meu amigo fez não dá, povo, tá? Outra coisa que está de fora, necessariamente. Ah, tem um advogado que disse que vai fazer para mim. Tem um advogado que vai fazer para mim. Foge, minha gente, porque advogado que vai fazer para mim é advogado que está vendendo um produto de todo um sistema complexo que precisa ser pensado e elaborado. Então, assim, tem um advogado que diz que vai fazer para mim, foge. Primeiro passo, quando a gente recebe um pedido, então, com essas necessidades, é olhar os objetivos da família. Depois é olhar as questões que são familiares lá. Qual é o regime de bens dessa primeira geração, dos patriarcas e matriarcas, vamos chamar assim? Qual é o regime de bens da segunda geração? Vamos analisar os pactos antenupciais, vamos olhar os pactos de união estável, vamos olhar os protocolos familiares, vamos olhar um negócio que é super importante, gente, que são as promessas em vida. Às vezes tem um vô que prometeu que ia deixar um pedaço de terreno. Ah, não, o terreno da cachoeira era fulana, só que isso não se ultimou. Essa fulana não vai aceitar nunca nada que seja diferente do que o vô prometeu. Ah, mas isso não obriga. Não obriga, mas atrapalha, atrasa 15 anos num processo de inventário, minha gente. Então, assim, para evitar esse tipo de coisa, a gente faz uma investigação minuciosa. É como se a gente tirasse uma fotografia da família e fosse analisar os detalhes lá da profundidade. E aí a gente olha, como é que está o relacionamento atual dessa família? De verdade, gente, tem risco de divórcio? Se tivesse divórcio, qual seria o efeito? Se for no curso da implementação da holding que alguém divorcia, o que a gente vai fazer? Opções, a Dani já falou, securitização, previdência privada ser dividida no caso, frutos de investimentos com benefícios específicos. Então, eu tiro a fotografia da família e já penso, e se der ruim aqui, faço o quê? Já tenho que planejar o plano B, porque as pessoas se divorciam e se separam e dissolvem união estável no curso do planejamento sucessório. Depois disso, minha gente, faz o quê? Item 3 lá, vamos achar o item 3. Analisa os bens familiares. E aí, minha gente, faz a lista de todos. Alguém vai dizer, não, Simone, mas se eu vou fazer a holding só para o pai e para a mãe, não preciso examinar os bens dos filhos. Preciso. Porque às vezes as pessoas não sabem que juridicamente seus bens são confusos. Às vezes o bem foi recebido numa doação sem dispensa da colação e a pessoa acha que foi recebido e ponto final. Aquilo tem que entrar na nossa conta. Então, faz os bens da primeira geração enquanto lista, depois faz a lista dos bens da segunda geração. Lista ativos, lista passivos, lista móveis, lista imóveis. Se tiver bens digitais, gente, já reúne, já sabe com quem estão as chaves de segurança e as chaves de acesso, porque sem isso a gente não acessa os bens digitais, muito cuidado. E aí a gente dá uma olhada se tem outros sócios, tipo, vamos supor que eu tenho uma metalúrgica. Eu estou fazendo o planejamento sucessório do sócio A. Tem sócio B e C que por enquanto não fizeram nada. Eu tenho Acho que a Simone porque a origem, né? Travou?
Travei? Travou um pouco. Recupera um pouquinho só. E aí, tô de volta? Voltei? Sim? Nem sei onde eu tava, meu povo, porque eu sou assim mesmo, vai indo e volta. Não, voltou, você parou nos bens digitais, da chave de segurança. Tá bem. Aí tenho que saber lá quais são os bens digitais, quem é que está com as chaves de segurança, quem é que está com isso, eventualmente isso está num cofre de banco, a gente tem que se ligar, porque o advogado não pode ser ingênuo, né? Depois que analisou os bens, vamos no 4 lá. Escolher o tipo societário da holding. E aí existem 2 tipos mais usuais, que é a limitada e a SA fechada, embora eu já vi colegas defendendo a possibilidade de EIRELI e de sociedade unipessoal. E aí eu fico pensando, vou jogar a bola para ti, né, Daniel? Se o objetivo da holding é deixar os bens transmitidos via cotas sociais para a segunda geração, por que diabos eu vou fazer uma EIRELI? Porque eu não vou ter como transmitir. Talvez eu tenha uma EIRELI sócia de outra. Pode ser. Enfim, temos que escolher o tipo. Depois de escolhermos o tipo, gente, aí sim, número 5. Como que eu integralizo o capital social? E eu vou deixar o professor Daniel trabalhar sobre esse tema, porque eu sei que ele tem advertências muito significativas sobre isso, que é como que eu faço os bens das pessoas físicas passarem para a pessoa jurídica com alguma vantagem, ou não é mais possível. Depois que eu integralizei o capital social, gente, eu tenho aquela pergunta: como é que eu transmito as cotas, ou como é que eu faço os bens chegarem na segunda geração? Porque eu não posso milagrosamente incorporar meus bens na pessoa jurídica e meus filhos recebem como se estivessem praticando um ato fraudulento. Aliás, é isso que a gente não quer. Nós queremos que essa transmissão também seja rígida, também seja, vou dizer assim, íntegra, vamos dizer. E aí eu preciso pensar, vou transmitir o controle empresarial e o controle patrimonial para os meus filhos ou só vou transmitir o efeito patrimonial? Vou gerir como essa entidade? Vou utilizar compliance? Vou utilizar governança corporativa? Vou utilizar sistemas de administração familiar patrimonial? Qual vai ser a regra de solução das controvérsias? Vai ter um mediador? Vou ter uma cláusula de mediação e arbitragem? Vou ter uma cláusula de MED primeiro, depois de ARB? Ou não vou ter nada disso e aí doa quem doer, seja o que for? Então, assim, essas regras de como que vai transmitir para a segunda geração são muito importantes. E aí aqui, minha gente, muitos pais querem transmitir de imediato para os filhos. E atos de alienação, vocês sabem que eles podem ser gratuitos ou onerosos. E aí o professor Daniel vai conversar sobre esses 2 momentos, provavelmente, com a gente, que é o momento da integralização, o momento da transmissão. Como é que a gente faz isso, se é que é um bom jeito de fazer. E aí, depois disso, por último, para a gente não se estender muito no tempo, alguns cuidados que a gente tem que tomar, gente, que são muito importantes. Qual vai ser o efeito da dissolução dessa sociedade? E por dissolução eu entendo dissolução parcial, quando um sócio se retira, né? Como que vai ser a apuração de haveres desse sócio? Ou dissolução total mesmo, para extinguir, como que a gente faz? Qual vai ser o efeito para a morte de todos os envolvidos? Morreu um filho, qual vai ser o efeito da morte do filho? Transmite cotas, transmite bens? O sucessor tem direito de entrar dentro da pessoa jurídica? Não tem direito? Regras explícitas para inclusão ou exclusão, ou então saídas de sócio, minha gente. Tempo para pagamento dos haveres. Se fizer isso, o judiciário vai dizer, o judiciário vai fazer lá um balanço de determinação, vai ter uma ação de apuração de haveres, e assim que transitar em julgado, vai entrar na fase de cumprimento de sentença e vai dizer:
pague-se os haveres, ponto. Não vai ser exigido desde logo, mas quando transitar em julgado, vem a Inês bem morta para nós. Posso ter cotas em ações com direitos diferentes, então, com direitos políticos e com direitos patrimoniais. E aí, gente, aqui eu tenho como uma boa vantagem para as pessoas com deficiência, que eu deixo para a pessoa simplesmente um resultado financeiro sem deixá-la com responsabilidades com relação à empresa. Então, é isso. Eu sei que é bastante coisa para a gente olhar, né? Mas eu fiz mais ou menos um passo a passo daquilo que a gente precisa prestar atenção quando está fazendo o holding. E levantei um pouquinho a bola para o professor Daniel, que eu sei que ele tem algumas advertências e cuidados aí para a gente tomar quando a gente está fazendo a holding, principalmente no aspecto tributário. Daniel? Posso começar já a falar direto? Então vamos embora. Pode. Deixa eu falar o currículo do professor Daniel Bucar. O professor Daniel Bucar, ele é doutor e mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especialista em Direito Civil na Universidade del Estudo de Camerino, pesquisador visitante do Max Planck Institute, na Alemanha, e professor de Direito Civil no IBMEC, Rio de Janeiro, procurador do município do Rio e advogado também. Com vocês, professor Daniel Bucar. E meu amigo. Tá ótimo. Primeiro aqui, parabenizar pelo evento da Editora Fórum, que é justamente para fazer essa divulgação da terceira reimpressão da segunda edição desse livro, esse livro é um marco que já virou uma marca no direito sucessório brasileiro, que ele traz justamente um sistema de direito sucessório saindo daquela direito sucessório conservador, com cheiro de mofo, naftalina, que a gente via no último livro de todos os manuais. Isso aqui é realmente uma ressurreição, e essa ressurreição do direito sucessório, até um pouco paradoxal, né, falar de sucessão e ressurreição, mas tem que ser a professora Daniela Teixeira homenageada por esse movimento incrível que realmente, durante a pandemia, durante esse período que a gente vive até hoje, a quantidade de pessoas que se interessou, a quantidade foi imensa e, enfim, já teve um congresso, tem mais novidades por aí e é uma alegria sempre participar de todos esses eventos, que é um assunto que eu gosto muito. Professora Simone Tassinari, é difícil falar depois dela, né? É de uma didática absolutamente incrível e que a vontade que tem é de esperar, dar meu tempo para ela, para eu aprender mais, que sempre aprendo muito com a professora Simone Tassinari. É um espetáculo. Uma grande professora e querida amiga. O tema que eu separei aqui, que também está nessa segunda edição, na verdade, desde a primeira edição da Arquitetura, é o tema do direito tributário. Direito sucessório, meus amigos, ele não é apenas direito material que a gente encontra muito bem escrito em vários manuais de direito civil no seu último volume, que costuma ser o volume 7º das coleções. Ali a gente vai encontrar o direito civil sucessório, que, por incrível que pareça, ainda no seu estudo, fica muito atrelado a um direito familiar sucessório, em que a gente praticamente passa o tempo todo estudando direito sucessório sob o ponto de vista da família, o que, inclusive, fez com que certas universidades, e creio que alguns dos nossos colegas que estão nos assistindo, tenham estudado direito de família e sucessões, inclusive, num único período. Só que direito de família e direito de sucessões é muito mais do que isso. Direito de família é patrimônio, não tem jeito, não tem como fugir daí. É patrimônio. Se não tiver patrimônio, não tem herança, não tem direito sucessório. Se a gente ficar estudando direito de família e depois entender que é a mesma coisa de direito sucessório, se não tiver família, não estudou, se não tiver patrimônio, não estudou nada. Então, a questão é realmente mais voltada ao aspecto objetivo do direito sucessório, que é formado por um sistema que é contemplado, que é complementado, além do direito material, que é o direito civil sucessório, o direito processual
que é o inventário e partilha, que no nosso país nós optamos pela obrigatoriedade do inventário, andando em linha diversa de outros sistemas, e o direito tributário. Sistema do direito sucessório brasileiro, portanto, nós temos 3 direitos. Se nós queremos advogar, aprender o direito sucessório, estudar somente civil ou processo ou tributário, não fica, infelizmente, vai ficar, infelizmente, completo. Até a professora Daniela fez a advertência, tudo bem, eu gosto mais de direito processual, mas você pode fazer parcerias para trabalhar com direito tributário, direito material sucessório. Gosto mais de direito societário, que é uma vertente do direito civil sucessório, direito material sucessório, em que você vai trabalhar de uma categoria específica de bens que está ali dentro das sociedades ou mesmo das próprias cotas de sociedade. Então, é algo que se torna bastante complexo e algo bem estudado, bem trabalhado, vai acabar tornando simples até mesmo a sua atuação, te deixando mais livre, com tempo mais livre para poder, inclusive, se aprofundar em outros temas ou até guardar mais tempo para se dedicar a outras causas. Bom, feito esse início, em relação ao direito tributário, a gente tem que estar muito ligado, na hora de fazer um planejamento sucessório, a uma pergunta que a professora Daniela já chegou a dizer. O que eu quero fazer? Um planejamento sucessório com eficácia em vida ou um planejamento sucessório com eficácia em morte? Primeiro, essa decisão vai abrir 2 janelas mentais, aqui falando dos nossos mapas mentais, meu mapa mental vai ser abstrato, eu convoco todos a uma certa abstração, mas 2 caminhos, e que nesse caminho você vai decidir se quer fazer justamente seu planejamento tributário fiscal em vida, planejamento sucessório tributário em vida, ou planejamento tributário sucessório na morte, que é quem vai fazer, vão ser os herdeiros. Se for em vida, a gente tem 3 tributos bastante relevantes para tratar. Primeiro, o ITBI, que a professora Simone Tassinari comentou agora há pouco, na compra e venda em relação descendente-ascendente com a anuência dos outros, ou na integralização de capital em holding. O ITCMD, que aqui ele vai entrar na feição. O ITCMD tem a característica de ser um imposto que tem 2 fatos geradores. Um é a doação em vida e outro causa-morte, que é o patrimônio. A doação em vida é um bem singular e, meus amigos, talvez vocês não estejam em alguns estados que têm esse tratamento. Há alguns estados que têm tratamento completamente diferenciado da doação e do imposto de causa-mortes, só por ser patrimônio, totalidade, e a doação de bem singular. Basta dizer que, por exemplo, no Rio Grande do Sul, de onde é a professora Simone Tassinari, a gente consegue depreender do sistema sucessório estadual gaúcho que há um incentivo para que as famílias doem, façam um planejamento sucessório com eficácia em vida, porque o imposto de doação é mais barato no final das contas, embora as alíquotas sejam as mesmas, mas as bases de cálculo são mais extensas, então fica sendo mais barato fazer um planejamento sucessório em vida no estado do Rio Grande do Sul do que fazer causa-morte. Não é a situação, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, mas outros estados, como Mato Grosso, por exemplo, também seguem da mesma forma no Rio Grande do Sul. Então, lá você tem, além do ITBI, o ITCMD e o Imposto de Renda sobre Ganho de Capital. Esse tema eu vou deixar, do Imposto de Renda sobre Ganho de Capital, para o nosso congresso, onde vou tentar tratar mais sobre o ganho de capital, porque demandaria um tempo maior a respeito. Mas sobre o ITBI, aqui fazendo um destaque, um recorte específico do ITBI, que a professora Simone levantou a bola, é quanto à integralização das cotas com imóveis. Há dois requisitos que a gente tem que olhar para saber se vai valer a pena ou não, até para ser contemplado com a imunidade prevista no artigo 156 da Constituição da República. Se a opção, como bem destacou a professora Simone, se a opção, dentre várias, for a constituição de uma holding, de uma sociedade, em que a família da primeira geração pretende
transferir para essa sociedade seus bens móveis e imóveis. Quanto a esses bens imóveis, é necessário, para que não haja tributação do ITBI, 2 requisitos. Primeiro, que o valor, que a receita operacional dessa sociedade seja 50% ou mais oriunda de receita não imobiliária, locação, compra e venda, que não tenha nada a respeito de imóveis, ou seja, 50% ou mais tem que vir de outras coisas. Pode ser dividendos de outras sociedades, pode ser, se for uma holding mista de atividade própria, além da administração de bens próprios. Enfim, esse é o primeiro requisito para ter a possibilidade de haver a imunidade. Segundo que foi julgado recentemente no STF, foi agora em setembro, ou seja, mês passado, de agosto para setembro, a questão do valor que você declara para fazer a transferência de determinado imóvel. Então, muitas vezes, as fazendas municipais, como é o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, que ela tem uma planta, uma tabela própria do ITBI no seu cadastro fazendário. E aí, determinado contribuinte declarava em seu imposto de renda que o seu imóvel, na pessoa física, ele não pode sofrer um aumento, custava lá R$300 mil. Só que o imóvel na planta vale R$1 milhão. O imóvel na planta do município do Rio de Janeiro. Na hora de fazer a integralização de capitais, para evitar o pagamento do ganho de capital, para você trazer a valor presente de mercado, o valor do imóvel 300 para R$1 milhão, declarava-se na transferência das cotas R$300 mil. E o município do Rio de Janeiro entendia o quê? Olha, tudo bem, R$300 mil, essa parte é imune, mas esse imóvel vale R$1 milhão. Então, esses R$700 mil não terá imunidade, portanto, aqui no Rio de Janeiro, vamos tributar 3% sobre R$700 mil. Isso, STF, para certa grita dos tributaristas, até com alguma razão, porque o processo que chegou lá não tratava exatamente essa matéria, foi um pouco mais amplo, mas a STF já disse e assim declarou. Então, para fazer esse planejamento, você vai ter que olhar, primeiro, o valor da declaração, o valor da planta do município e mais, ainda tem mais um detalhe. O ganho de capital, que eu vou falar só um pouquinho para não atrapalhar a nossa conversa que a gente vai ter no Congresso, ele tem alguns benefícios, inclusive um valor, um desconto por cada mês que esse imóvel fica no patrimônio da pessoa física antes de ir para qualquer lugar, nesse caso aqui para a pessoa jurídica. Esse desconto vale a pena fazer justamente esse planejamento, porque pode ser interessante elevar o valor do bem lá de R$1 milhão e o ganho de capital pode ser até menor do que o próprio ITBI, dependendo do tempo que ele ficou na titularidade de uma pessoa. Quanto mais tempo ele ficar, maior é o desconto do ganho de capital. É um xadrez. Isso aqui é um xadrez que já deve ser olhado do ponto de vista, primeiro, antes do falecimento, ou seja, um planejamento de eficácia em vida. Agora, um planejamento de eficácia causa-morte, qualquer pessoa pode também optar por ele. Existem vários instrumentos que a gente conhece. Conhece até mesmo a própria associação legítima, associação legal, que está lá no Código Civil. Às vezes a pessoa pode querer, olha, meu planejamento resolvo o que a lei diz. Não é um tipo de opção, não é não fazer nada, é sim fazer alguma coisa aderindo ao que está lá escrito na lei e fazer testamento, pode fazer previdência privada, seguro, outros instrumentos que também podem ter algum impacto tributário ou economia tributária. Uma coisa, pessoal, é certa, e que as pessoas no Brasil devem ter ciência. Planejamento sucessório com eficácia pós-mortem significa dizer que você vai trazer para o seu planejamento um ator que em vida não existia. Vai ser o Estado. O Estado, ele entende, no nosso país, que os herdeiros são incapazes, então, portanto, precisa da tutela do Estado, da proteção do Estado, para se realizar um inventário e uma partilha. Nosso Estado,
ele entende, nosso direito brasileiro, processual brasileiro, ele entende que os herdeiros vão passar a perna sem maiores rodeios, vão passar a perna nos credores do falecido e que, portanto, o Estado tem que administrar a herança. Quando o Estado passa a administrar, e aí, pessoal, mesmo em inventário extrajudicial com maiores capazes, o cartório faz ali a chancela estatal do inventário e da partilha. Porque até aquele momento, se você quiser fazer alguma movimentação patrimonial dos bens do espólio, você vai precisar de um alvará judicial. Todos conhecem. Se eu quiser vender um carro que está lá, aquele carro do vovô que está lá parado na garagem, para fazer essa venda só depois do Estado permitir, seja no inventário extrajudicial, que significa pagar tributo e, eventualmente, alguns herdeiros, alguns credores, ou fazer judicialmente que o juiz, entendendo que esses herdeiros não pagam os credores do falecido e não têm capacidade para fazer um inventário, dizer nem mesmo qual é o valor daquele bem, precisa fazer uma avaliação para a Procuradoria do Estado saber que aquele carro foi vendido por um valor de mercado e que, portanto, será tributado depois. Isso tudo, pessoal, é só para dizer que a opção de fazer um planejamento sucessório com eficácia pós-mortem é válida. Só que a validade, essa pretensa intenção, essa intenção, na realidade, tem que ser bem consciente em razão da nossa opção do inventário de trazer o Estado para administrar os bens em conjunto do falecido. Mas, de toda forma, nesse momento, os herdeiros, em termos de planejamento tributário, podem ter, sim, alguma ingerência. É importante dizer, pessoal, que o TCMD no nosso país ele é baixo. Nosso imposto de transmissão por herança é baixo. Na América Latina, depois de nós, o mais baixo, fora o Uruguai, que é a Zona Franca, é o Chile, que é de 12%. No Brasil, a média é de 3,3%, que varia de 2% a 8% por estado, em razão da progressividade do tributo, em razão do monte permitida pela Resolução número 9 de 92 do Senado, chancelada, dita constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Essa é uma questão, pessoal, que é muito complexa do ponto de vista de uma guerra fiscal sucessória. O que significa isso? Enquanto o imposto de doação só pode ser pago no local, no domicílio do doador ou do bem, se for imóvel, no inventário, ou seja, na transmissão causa-morte, você pode levar o seu inventário para qualquer lugar do país. Pode por quê? Se for um inventário extrajudicial, você pode escolher qualquer cartório do país. Isso já está, inclusive, sendo não é nem pacificado, né? Sendo chancelado também pela jurisprudência, porque a lei de cartórios diz exatamente isso, que você pode fazer essa escritura de notas em qualquer lugar do país. Todo mundo sabe. Fazer uma compra e venda de imóvel, você pode fazer aqui, no outro estado, e trazer para cá para fazer. Muito embora os bens imóveis eles serão tributados no estado em que se encontram. Mas os bens móveis, ou seja, cotas de fundos, cotas de sociedade, recursos depositados em conta corrente, você vai oferecer a tributação no local onde você vai realizar o inventário. Isso é inventário extrajudicial. E o judicial, você pode, como a competência é territorial, portanto é relativa, estando todos de acordo, e não houver nenhum herdeiro para chegar e dizer você não pode levar para ele, vou impugnar justamente a competência, você pode fazer em outro lugar, em outro juízo. Há julgados já de diversos estados permitindo isso. Essa mobilidade do local do inventário tem feito uma guerra fiscal sucessória. A gente assiste, ao longo desses últimos anos, uma verdadeira utilização de instrumentos empresariais para as pessoas físicas. A gente vê a própria holding familiar, instrumento societário empresarial utilizado para planejamento de uma pessoa física. Você tem a possibilidade de se utilizar
instrumentos financeiros que antes eram só para empresas, e agora a gente começa também a verificar uma guerra fiscal, que antes era só a respeito de bens de pessoas jurídicas, empresas, aquela guerra fiscal do ICMS, guerra fiscal do ISS entre municípios. Agora a gente começa a ver também uma guerra fiscal de ITCMD para pessoas físicas. E a título só de antecipação, de curiosidade, a gente pode falar que o menor ITCMD do país é do Amazonas, que está em 2%. Não há progressividade. Mas, pessoal, isso é uma matéria bastante rica, com vários detalhes complexos, igual a própria questão da holding, que a professora Simone muito bem explanou. Mas eu fico por aqui dizendo que esse livro é realmente um espetáculo. Você tem diversos instrumentos do planejamento sucessório aqui demonstrados. O texto que eu trago contribuição com o professor Caio Pires, é um texto sobre ITCMD, justamente fazendo uma visão sobre essa questão da CESINE do Estado, a gente não ter CESINE no nosso país, por conta da intervenção estatal na transmissão da herança, e uma rápida demonstração dessas questões que tocam o ITCMD, sobretudo a isenção, progressividade objetiva em relação ao monte e progressividade subjetiva em relação dos herdeiros. Só uma última palavra, professor Daniele. A isenção, e a professora Daniele falou, olha, planejamento sucessório não é só para grandes riquezas patrimoniais. Quem gostar e estudar isenção do ITCMD, isenção dos ganhos de capital, inclusive, isenção de TBI, vai entender que também pequenos patrimônios também podem ser planejados com baixo custo para fins tributários. Era isso que eu gostaria de falar, agradecer o convite daqui está e sempre aqui festejar essa obra que é um sucesso nacional. Muito obrigado. Eu que agradeço, Daniel. Muito obrigada pela sua participação. Eu passo a palavra para a Simone para ver a questão das perguntas, se teve alguma. Eu vi aqui alguma coisa para o Daniel. Temos várias perguntas aqui, então já vou começar a fazer. Tem uma pergunta bem interessante. O pessoal está pedindo para a gente fazer um curso online aí, ó, sobre planejamento sucessório. Mas fora isso, vamos lá. Daniel, incidência de ITCMD na extinção de usufruto sobre as ações de holding doadas em vida ao herdeiro. Caso típico. E aí, uma outra pergunta que é complementar, se é melhor fazer a doação em vida aqui no Rio de Janeiro, como tu deu a opção aqui no Rio Grande do Sul, se aí no Rio também é a mesma circunstância. Tá, deixa eu ler aqui. É a Carolina que fez a pergunta. Vou até pegar aqui primeiro, antes, a pergunta do 55219, que não tem o nome dele aqui, só o número. No Rio de Janeiro, o planejamento é mais favorável ao sucessório quando se trata de impostos. Isso depende de 5 variáveis. 55219, 5 variáveis. Tem que olhar base de cálculo, alíquota, progressividade objetiva que a gente tem no Rio de Janeiro, subjetiva a gente não tem, e as isenções. Depende. Por exemplo, no Santa Catarina, você não tem a tributação do ITCMD em previdência privada. No Rio de Janeiro, a gente tem até um acórdão pelo órgão especial que entendeu que era inconstitucional a cobrança do ITCMD sobre a previdência privada do tipo VGBL, mas PGBL ainda incide. Santa Catarina não incide. Então, depende do bem, depende de vários desses 5 fatores para entender qual é o melhor local. Isso aí é olhar, essa customização que a Daniela Teixeira falou, para olhar de local para local, para saber aonde é melhor a tributação. A incidência do ITCMD na extinção do usufruto por morte sobre ações de holdings doadas em vida ao herdeiro em reserva de usufruto. Bom, no Rio de Janeiro, se essas cotas e ações foram doadas após 2015, elas já foram tributadas inteiramente no momento da doação. Então, no usufruto não teria, na hora de extinção do usufruto, não teria tributação. Mas, se essa doação foi feita antes de 2015, pagou-se metade do ITCMD naquela ocasião e a outra metade vai ser paga agora. Há 2 ou 3 julgados no TJ do Rio de Janeiro
que dispensam esse pagamento. É controvertido, tá? É controvertido. Mas a Fazenda, puramente, ela vai tributar se for antes de 2015. Seria melhor fazer a doação em vida aqui no Rio de Janeiro? Não, é igual. No Rio de Janeiro é igual. As alíquotas são iguais, as isenções são iguais, tudo é igual aqui no Rio de Janeiro. É diferente de outros estados que a gente não tem que tem essa diferenciação entre doação e causa-morte. Inclusive, alguns estados em relação à alíquota. Basta pensar que, por exemplo, em Alagoas, a alíquota de doação é de 2% e a causa-morte é de 4%. No Rio de Janeiro, a gente não tem isso. Sobre as isenções, Leandra, sobre as isenções dos impostos, poderia indicar leituras sobre? Vai ser lançado um artigo logo a respeito, que eu fiz, tá, Leandra? Número do acórdão daqui do Rio de Janeiro, eu não tenho aqui em mãos. Mas tem na arquitetura. Tem na arquitetura. Tem nota de rodapé na arquitetura, tem. Eu não estou aqui com ela, mas está no artigo da professora Ana Luísa Maia Nevares e uma nota de rodapé. Tem uma pergunta de direito existencial ali. É possível, a Bruna pergunta, é possível fazer um testamento indicando um tutor na falta da mãe que já tem a guarda e pode ser considerado um planejamento sucessório? A discussão para o pai obter a guarda, mesmo que seja uma pessoa muito relapsa, poderia existir mesmo havendo testamento, incluir cláusulas explicativas seriam interessantes? Entendeu, Dani? Não sei se você quer responder. Um pai relapso, a mãe nomeia um tutor na falta dela. E aí, cláusulas explicativas. O testamento tem que ver a questão do poder familiar, né? Porque sempre agora o código permite, 2002 para cá, se deixar um tutor para questões de cuidados e para a questão também patrimonial. Mas tem que estar vendo se realmente teria que desqualificar o papel do poder familiar, porque o membro sobrevivente ali tem o poder familiar sobre essa questão, né? Aí ela pergunta ali, aí o 55219, é necessário fazer testamento junto com o planejamento? O testamento é uma das formas de planejamento. Às vezes é bom... Você pode fazer planejamento sem utilizar o testamento. O testamento vem dar uma maior segurança jurídica, né? Mas não precisa, nem todo planejamento sucessório tem o testamento. Aí tem uma pergunta ali, qual é... Uma pergunta que as pessoas não gostam de falar. Como eu não sou uma brasileira típica, eu falo. Quais são os métodos mais eficientes para a cobrança de honorários de acordo com a sua experiência no planejamento sucessório? Essa é boa você responder. Eu respondo, não tenho problema com isso, gente, porque dinheiro é valor e é só uma troca por serviço. Isso a gente precisa ter em mente, né? Nós estamos trocando anos de experiência, de pesquisa e de responsabilidade por serviço. É antes, minha gente. Infelizmente é antes, porque do mesmo jeito que uma ação judicial, quando a gente ganha, o cliente tinha direito, e quando a gente perde, o cliente, nós não fizemos um bom trabalho, isso também pode acontecer no planejamento sucessório. Então, nenhum planejamento é feito em 1 mês, 2 meses, minha gente, a gente leva fases. E aí você pode ir fixando o preço do seu trabalho de acordo com as fases que forem sendo concluídas. Oferece um parcelamento, explica como, vou cobrar assim, e aí nós vamos dividir o nosso trabalho em 7 fases. E aí você pode, o valor é tanto à vista e tanto parcelado. Coisas que eu não recomendo a ninguém, porque já passei pela experiência, né? Às vezes eles oferecem cotas da entidade que eles estão montando. Fuja dessas circunstâncias. Do mesmo jeito que a gente não recebe galinha, e até diria que galinha é mais eficiente, né? Assim, um bem de consumo direto é mais eficiente. Porque as cotas sociais, elas... E percentual é muito difícil sem ter um método de ação da incidência. Então, coisas que eu fiz, né? Calcular uma estimativa sobre o patrimônio. Porque não é uma boa ideia.
Porque Não, se a vai gente... variar muito, que às vezes você pode ter um percentual de um patrimônio X e te dar muito menos trabalho do que de um patrimônio que é o dobro, então, ou o contrário. Então, é muito mais em cima do serviço necessário do que em cima de um percentual. Quero só dizer que quem fez a pergunta, Gustavo Mariano, salvo engano, se só tiver um homônimo, é um ex-aluno meu, grande advogado aqui no Rio de Janeiro, atua aqui na Barra da Tijuca, grande advogado. Mas é isso mesmo, Gustavo, é o que nossos professores falaram. Melhor cobrar na frente, Gustavo talvez... sabe mais que nós cobrar, então, né, Gustavo? É antes, né? Ó, tanto para iniciar a fase 1, tanto para iniciar a fase 2, tanto para iniciar a fase 3. Você não precisa implementar todo, vai com calma, né? E aí tem uma próxima pergunta aqui, que eu acho que é para o Daniel. Posso integralizar capital social com direito sucessório, Daniel? Exemplo, os herdeiros e as viúvas cedem onerosamente seus direitos para a empresa. O inventário seria feito com o herdeiro tal e a PJ. E haveria ITBI em São Paulo, tu sabe isso aí? Pode qualquer tipo de relação jurídica economicamente apreciável pode ser objeto de integralização de capital social. Precisa ter uma avaliação, naturalmente, e vai incidir ITBI, porque direito sucessório por ficção da própria 1790, 1789 do Código Civil, diz que o direito sucessório é imóvel. Logo, se você vai ceder imóvel, você tem que pagar ITBI. Aqui, praticamente em todos os municípios do Brasil. Aí tem uma pergunta bem legal. Como que é seu nome 55219, para a gente saber aí? Que é com essa questão de talvez vai mudar aí a questão da legítima do cônjuge. Oi, Heloísa. Com essa situação que a gente tem um projeto de lei tramitando para mexer na possibilidade da legítima, seria importante fazer um testamento? Sim, o testamento sempre deixa mais seguro, né, Heloísa, respondendo. E aí tem uma vedação só, que é o tal do testamento conjuntivo, que a gente não pode fazer, porque às vezes os clientes querem aquilo que não dá, que é os dois irem no mesmo lugar, na mesma hora e testar entre si. O tabelião não vai aceitar fazer isso, porque isso é vedado. Mas nada obsta de ir em momentos diferentes, inclusive combinar no mesmo tabelionato. O que não dá para fazer é para vincular um ato ao outro. E é isso que os clientes querem, tá, minha gente? Eles pedem, inclusive, às vezes, para a gente pagar a condução do tabelião, para que eles vão na casa e ato, mesmo ato, façam os dois. Não vai dar. Mas é bem importante isso. E existem outros instrumentos, como protocolos familiares, para explicar os porquês das coisas. Então, nomeei determinada pessoa administradora, por qual motivo, as razões relevantes. Existe uma série de instrumentos legais. Daniel falava que antecipou um pouquinho do Congresso, né? Vai ter bastante gente conversando sobre isso, sobre holding, inclusive apresentando a ideia dos pactos parasociais como um instrumento legal de planejamento sucessório, que são aqueles pactos que não ficam públicos, então a família preserva no privado aquilo que não gostaria de publicizar. O Gustavo agradecendo ali, Daniel, não sei se tu está vendo. Mexe sempre. Deve ser o amigo dele. Bom, Tem mais perguntas, pessoal? Eu estou sem noção do tempo aqui. São 18 horas e 12 minutos. Deixa eu ver se a gente pulou alguma pergunta. O sorteio será realizado como? Eu acho que eles vão fazer o sorteio, não sei se ao vivo ou depois, e vão mandar por e-mail. Eu vi alguém respondendo. Pessoal da Fórum, pode fazer agora? Não sei se o Bruno está aí. O Eduardo perguntou um pouquinho do limite da legítima. Qual o limite do planejamento, né? Bruno. A legítima é 50%, se você tem herdeiros necessários, 50%. Você não pode dispor mais do que 50%. Lembrando que a ordem vocatória é, mais uma vez, uma ordem taxativa imposta pelo Estado,
onde determina que os descendentes, em primeiro lugar, concorrem com o cônjuge / companheiro, em segundo, os ascendentes e em terceiro, o cônjuge. Os colaterais não são herdeiros necessários. E em relação ao VGBL, que até pergunta no final, isso é uma grande, Eduardo, essa é uma grande briga, né? Não sei se você viu recentemente no TJ de Pernambuco, há uma briga muito grande em relação a isso, que um avô deixou para a neta a maior parte do patrimônio em VGBL, passava de 50%. A E uma grande previdência briga familiar, né? privada já foi um instrumento mais pacífico, né? Ele tem várias questões atualmente, algumas inseguranças jurídicas. Você pode receber, mas se aquele montante entra ou não dentro do valor do inventário, se a questão da tributação vai variar aí de estado para estado. Então, hoje em dia, eu digo que o previdência privada, algumas circunstâncias se assemelham a um seguro também, até também vai ser uma temática aí do Congresso. Então, tem, ele está bem, acho que em um momento de insegurança, e o que muitas vezes se vende, a previdência privada, que não entra no inventário, de rápida liquidez, como um seguro de vida, a gente bem vê que não é isso. E a jurisprudência está aí para mostrar várias circunstâncias que vem mostrando como fraude à legítima. O pessoal aqui está perguntando sobre a tributação das cotas sociais deixadas em holding no exterior. No exterior, a gente não tributa. O que a gente tributa é a repatrimonialização desse valor, tá? Quando a gente vai repatriar esse valor, vai ter ganho de capital, então é uma Babilônia. E a avaliação externa vai ser pela regra que você estiver utilizando. Já aviso, para repatriar, a pessoa acha que é uma baita vantagem fazer uma holding nas Ilhas Virgens ou nas Ilhas Caimãs. Acha lindo, se for deixar o dinheiro lá e não for entrar no Brasil nunca mais. Se você vai se mudar para lá, ótimo, faça isso, transfira tudo que é seu e vá-se embora também. Se você vai precisar repatriar esse valor, a gente é caríssimo, o imposto de renda é caríssimo para fazer a repatriação. Então, bastante cuidado aí nesse assunto. Isso também é um fetiche, né, Daniel? Eu acho que tem estados como o Rio de Janeiro, por exemplo, que o órgão especial aqui entendeu que é constitucional a cobrança de TCMD no Rio de Janeiro de bens fora do país. São Paulo entendeu que não, e essa questão está hoje submetida também à STF. Lena. Bem, gente, acho que a editora pediu para a gente finalizar por aqui. Eu agradeço mais uma vez a disponibilidade dos queridos amigos, professores, autores do Arquitetura, a professora Simone Tassinari, o professor Daniel Bucar, por estarem aqui conversando sobre seus temas que escreveram e participaram aí do Arquitetura. Até a próxima jornada, que a gente trabalha muito conjuntamente. Acredito que deve ser o congresso, né? Gente, no meu link vai estar essa semana o link no meu Instagram, o link do congresso, as inscrições. Segundo Congresso Virtual do Arquitetura do Planejamento Sucessório, nos dias 25 e 26 de novembro. Coordenação científica minha da professora Simone. Presença confirmada do professor Daniel Bucar. Ótimo, nos veremos lá. Muito obrigado a todos, a presença de todos. Também, se alguém quiser seguir no Instagram, tem lá daniel.bucar, onde eu coloco notícias a respeito de planejamento sucessório e outros temas. Até logo, pessoal. Quero só dar um tchau, dizer que já está disponível o material da live lá no Instagram, Cita Sinari. Isso.